Olá, tudo bem? Hoje vamos abordar a reforma administrativa. O que muda para os servidores públicos atuais e aqueles que ainda pretendem concorrer a uma vaga aí com um concurso público. Quais são os principais pontos desta reforma? É o assunto de hoje do Giro em Ação, que começa agora. Bem-vindo ao programa Giro em Ação. Hoje nós vamos abordar a reforma administrativa que o governo pretende apresentar ao Congresso. E tem alguns pontos polêmicos, entre eles a redução de salário inicial, o fim da estabilidade. E muitos estão se perguntando, vai haver concursos públicos, não vai haver? Tá? E para nós debater esse assunto, nós convidamos da Diferencial Ensino o professor de Direito Administrativo, Márcio Tadeu, e também o professor Jonatas Jorge, professor e agente penitenciário federal. E também da OAB de Aparecida de Goiânia, o vice-presidente da OAB, o doutor Rafael Amorim. Vamos começar aqui por o doutor Rafael. Doutor, o governo pretende apresentar essa reforma, mas ela chega já com algumas polêmicas. Entre elas está em destaque aí o fim da estabilidade. Eu gostaria de saber do senhor, quais são os principais pontos dessa reforma que o governo pretende apresentar ao Congresso? Inicialmente, a gente tem visto, primeiro, que não mandou a PEC ainda para o Legislativo, né? Ainda nós estamos em suposições. Mas o que se destaca principalmente aí, realmente, é a questão da estabilidade do servidor público, a redução da quantidade de carreiras da administração pública federal, e também criar uma classe inicial na carreira com salário mais baixo. Essa redução, tá, de carreiras aí, hoje tem atualmente o quê? Umas 300? O governo federal, por meio do ministro da Economia, ele fala assim 300 carreiras. Pretende-se uma redução para 20 ou 30 carreiras. O fim dessa estabilidade, tá? Tudo está em hipótese ainda, né? O Congresso ainda tem que aprovar. Tá? Mas já chega assim com um pouco de receio, não vai gerar um desconforto, essa falta de estabilidade do servidor, principalmente dentro porque, embora seja servidor público, mas os gestores são políticos, né? Muda muito para o mandato. Tá? Isso não vai, na sua visão, isso vai ter uma barreira grande no Congresso para ser aprovada? Vai ter dificuldade ou não? Olha, inicialmente, em relação à estabilidade, eu sou bastante crítico com a questão de acabar com a estabilidade do servidor público. Eu também sou servidor público, certo? Sou procurador do município de Aparecida de Goiânia e falo hoje abertamente que se eu não tivesse estabilidade no meu serviço, eu não estaria trabalhando por conta de estar defendendo o município. Então a gente tem muita influência política na hora que nós estamos trabalhando, principalmente quando se fala de município e estado. Então, se o servidor não tiver essa possibilidade de discordar, de defender o erário público, isso pode se voltar contra ele. Pode ser demitido, pode ser exonerado e por não ter cumprido uma determinação talvez ilegal. A minha pergunta para o senhor foi o seguinte, também já fui servidor público, né? O servidor público também ele é eleitor, né? Eleitor. E costuma na campanha ele também fazer campanha para o candidato dele, né? Aí ele faz campanha para um candidato, o candidato dele não chega a ser eleito, o outro assume, ele pode sofrer uma perseguição se não tiver essa estabilidade? Olha, pode e acontece com frequência isso, principalmente em municípios pequenos no interior. Você vê que quando começa a campanha municipal, você vê diversos servidores trabalhando em função de determinado candidato, né? E às vezes, se não vai trabalhar, geralmente são servidores comissionados. Geralmente, se não vão trabalhar em função daquele candidato, podem sofrer alguma represária. Por isso que tem que existir estabilidade. O servidor ter essa prerrogativa, a garantia de fazer o que é legal, fazer o que é direito. Essa reforma, doutor, ela é só no âmbito federal ou é também no âmbito estadual e municipal? Inicialmente, ela vem mais ou menos como a PEC da Previdência, ela é no âmbito federal.
No entanto, a gente sabe que isso vai ser em cascata. Depois, os estados e os municípios provavelmente devem seguir o mesmo padrão. Ok. Mas, professor, agora o professor aqui, Tadeu, que é bem professor de Direito Administrativo, tá? O que hoje muitos indagam, principalmente aqueles que estão almejando aí concursos públicos, tá? Tem dois fatores aí. Primeiro, se ainda vai ter concursos públicos, né? Segundo, a estabilidade, que muitos que almejam concurso, eles já almejam pensando na estabilidade, no conforto, tá? O senhor tem algum ponto como professor de concursos também? O que a gente verifica é o seguinte, não tem como acabar com o concurso. Pode haver até uma certa redução, a gente já vê esses reflexos. Por exemplo, na área bancária, né, principalmente nas empresas públicas, Sociedade de Economia Mista, o Banco do Brasil já fechou várias agências do ano passado para cá. Já existem propostas de privatizar algumas áreas da Caixa Econômica Federal, como a parte de seguros. Então, assim, quando a gente parte dessa visão do Estado mínimo aí, que é a visão defendida pelo nosso ministro da Economia, o que ele vê é o seguinte, a princípio a proposta, pelo que a gente, como o doutor falou aí, é só uma cogitação, né, são só especulações, mas acabar com a estabilidade do concurso não tem como. Tanto é que o governo federal aí, o nosso presidente no início do ano fez um decreto regulamentando o concurso, prazos mínimos, quantidade, uma série de regras para concurso público. Então, o que a gente está vendo, se discutindo, tanto no meio político, como no meio aí, né, do direito e tal, operadores do direito, é que, ao que tudo indica, vai ter que haver uma flexibilização. Tem certas carreiras que não justificam não ter estabilidade. Como, por exemplo, o cargo dele mesmo que é técnico, esses cargos de área jurídica, o cara tem que dar parecer, né, nem sempre favorável. Cargos de fiscalização, aqueles cargos essenciais de Estado mesmo, saúde, educação, segurança. Então, a gente não consegue visualizar com bons olhos, acho que nem o legislador também vê com bons olhos, ou acabar com a estabilidade nesse sentido. Agora, uma coisa é fato, sempre haverá concurso público, talvez não na mesma quantidade que estava tendo nos últimos anos. A gente percebe também que no governo federal, até 2022, 1/4 dos servidores efetivos vão aposentar. Então, o governo já tem essa diminuição para tentar ajustar as contas públicas, porque hoje a realidade do Brasil, se a gente fala nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, e é uma questão até legal, que a lei de responsabilidade fiscal permite que um município, por exemplo, ele use 60% do orçamento dele para despesa com pessoal ativo e inativo. Então você vai ver que isso não tem sustentabilidade. E tem que haver uma reforma mesmo, em algum sentido, de tentar reduzir esse percentual. Porque você imagina, eu pego o orçamento do município, 60%, eu vou pagar servidor. Eu pego mais uns 20% que é vinculado à saúde, mais uns 15% para a educação. O gestor público, o executivo, não consegue trabalhar. A margem que ele tem de autonomia é muito pequena. Então, acho que a reforma, no frigir dos ovos, ela vai ter que ser flexibilizada. Eu não consigo terminar radicalmente nem com o concurso, nem com a questão da estabilidade. O que a gente percebe é que ele está tentando ajustar, enquanto economista, o ministro da Economia, a proposta é que os salários sejam compatíveis com a da iniciativa privada, os salários iniciais. Porque hoje, o grande atrativo do concurso são 2. Primeiro, que eu tenho carreiras que hoje, para o mercado, por exemplo, o cara começa ganhando aí, nível médio, R$6.000. Você não vê isso na iniciativa privada. Isso é só no governo. E a questão da estabilidade. Mas, professor, o salário inicial, pela reforma, vai ter uma distância entre o inicial e o fim. Ou seja, o governo quer dificultar esse aumento. Inclusive, o nosso anterior presidente, Michel Temer, ele tentou fazer isso. Ele fez uma medida provisória aí, tentando fazer com que as carreiras, o valor máximo de carreira inicial federal fosse 5.500. Foi isso mesmo, né, Jorge? 5.500. E aí, acabou que não colou, acabou que não virou lei. O que a gente vê nisso tudo aí, o frigir dos ovos, é o governo tentando, de alguma forma, diminuir a questão dos gastos com a máquina pública. Então ele tenta, a reforma da Previdência veio para isso, né, até para trazer um pouco mais de sustentabilidade, porque hoje um dos grandes vácuos financeiros aí do governo federal é a Previdência, o rombo é muito grande, a dívida vai, tanto é que com a reforma não resolve o problema do rombo do cofre público, vai demorar alguns anos. Professor Jorge, como é que vê que o senhor como servidor federal, como é que o senhor vê? Essa reforma, ela vai afetar aqueles que já estão na ativa, isso somente para aqueles que ainda vão entrar ou através de concurso ou não? Olha, algumas coisas têm que ser faladas sobre a reforma administrativa, antes de se entrar nesse tema.
Primeiro, os paradigmas são quebrados com a questão da reforma fiscal, com a reforma administrativa. Deve ser feita, eu como servidor entendo que é necessário até para garantir o meu salário, porque quando o governo não tem dinheiro, eu posso ter todos os benefícios na lei possíveis. Se eu não tiver dinheiro, eu não consigo pagar. Eu sou servidor da União há um tempo, mas eu era servidor estadual, sou servidor há 12 anos. Sou formado em administração pública e governança pública e eu fiquei sem receber no Rio por 3 meses, porque o Estado não tinha dinheiro, o Estado estava quebrado. Então, é necessário fazer uma reestruturação da máquina, porque não adianta nada eu ter todos os direitos e o Estado não tem dinheiro para me pagar. Depois, como vai se organizar isso? Eu acho que algumas carreiras, de fato, não necessitam de ter estabilidade. Um assessorista do Congresso, ele tem que ganhar 20 mil reais? Ele tem que ter estabilidade? Num país onde as pessoas ganham de renda média 2 mil reais, é justo que uma pessoa ganhe 20 mil reais com nível fundamental? É uma avaliação como cidadão brasileiro, não como servidor público, tirando as paixões. Quanto à questão de se vai aplicar para o servidor atual, eu creio que não, pela segurança jurídica. Eu creio que o governo não vai entrar nessa briga, até porque o ministro Paulo Guedes, eu admiro muito a gestão do ministro, mas ele às vezes tem uma visão muito radical, mais técnica do que política. O presidente já é mais político. E por esse senso político, inclusive, ele se freou de enviar a reforma agora. Inclusive, o líder do governo no Congresso falou que não era hora de enviar, porque teria uma resistência. Os servidores federais, em regra, são muito bem qualificados, têm uma formação além dos outros funcionários, em média, né? É um nível de formação bem alto, e são pessoas que se articulam muito bem na defesa dos seus direitos. Então, eu acho... No próprio legislativo, no próprio legislativo. Né? Inclusive, você vê aí, você citou a minha carreira, os agentes penitenciários, a despeito de toda essa crise, conseguiram se tornar policiais no meio dessa crise toda. Então, você vê que, mesmo o governo pregando que tem que reduzir, que tem que fazer, ele transformou uma carreira em carreira policial, que é uma carreira típica de Estado. Então, já entrando naquele ponto, vai ter ou não vai ter concurso? O governo não está fechado a concurso. Eu acho que o governo está querendo fazer uma racionalização dos concursos. Eu creio que não vai se aplicar para os servidores atuais. Pode-se haver ali uma mudança no como vai se dar a progressão, eu acho que isso é um debate, mas as novas regras somente para os novos servidores. Não creio também que ele vá conseguir aplicar para as carreiras típicas de Estado. Servidores policiais, servidores fiscais, advogados da União, diplomatas, porque são carreiras que, de fato, como que ele vai fazer um paralelo com a iniciativa privada, se não existem na iniciativa privada? Estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas eu quero deixar uma pergunta para o doutor Rafael. Doutor, nos defina, nos dê um conceito realmente o que é servidor público de acordo com o direito administrativo. O senhor responde no próximo bloco. Saiu o edital para o cargo de agente penitenciário de Goiás. São 500 vagas distribuídas por todo o estado e o salário é acima de 4.800. Para concorrer a uma dessas 500 vagas, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação, fornecidos pelo MEC. Agora vem a melhor parte. Você não tem nível superior? O Instituto Maranata pode te ajudar. O curso sequencial Gestão em Segurança Pública e Privada habilita você a participar do concurso. São 1.080 horas que você pode fazer online ou presencial. As inscrições começam em 29 de agosto e vão até o dia 13 de outubro. A prova será realizada no dia 24 de novembro. Então corre que ainda dá tempo e uma dessas vagas pode ser sua. Entre em contato através do nosso site ou WhatsApp. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades.
Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Você está assistindo TV Metrópole. Estamos de volta com o Giro em Ação e acesse o nosso portal gireação.com.br. Eu deixei uma pergunta para o doutor Rafael. De acordo com o direito administrativo, como é que se define o conceito realmente de servidor público? Quem é servidor público? Servidor público, a regra é que ele é um termo geral, né? Isso. Que se subdivide em algumas espécies. Entre os servidores públicos nós temos os estatutários, né? Que são aqueles que prestam concurso, nós temos os empregados públicos, nós temos servidores honoríficos, né? Então a gente tem diversas classificações de servidores públicos. Mas, enfim, um conceito geral de servidor público é aquele que trabalha, aquele que o empregador dele é a administração pública, seja ela direta ou indireta, ou seja, o Estado ou uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Esse servidor é aquele que está trabalhando lá. Então, tem diversas categorias de servidores públicos. Mas esse projeto de lei, essa PEC ainda que vai ser enviado, ele vai atingir todas ou simplesmente alguma categoria dessas? A gente não viu ainda a PEC, então o que se vê por enquanto é principalmente em relação aos empregados públicos e os servidores públicos estatutários. Ok, tá. Porque o estatutário é o que tem estabilidade. Estabilidade, né? Então, se ele está falando em terminar com a estabilidade, o impacto direto seria no estatutário. Então, é aquele que é regido por estatuto, não é pela CLT. É aquele que está, por exemplo, na administração direta ou em alguma autarquia. E o interessante que o doutor falou, até no bloco anterior aí, que é o efeito cascata, né? Então, o governo federal vai fazer essa reforma. Uma vez que ela viabiliza até financeiramente o ente federativo, o Estado e o município vai aderir. Né, doutor? Não, e claro, e assim, às vezes o que me chama a atenção é a questão da estabilidade, que eles batem bastante, em relação a acabar a estabilidade, porque é a dificuldade de se mandar um servidor público, embora ou tem muitos propagam aí que não tem como mandar um servidor público, né? Mas hoje a própria Constituição já prevê isso. Existe um procedimento administrativo que pode ser aberto contra um servidor e ele pode ser exonerado, demitido, ele pode sofrer penalidades. Então, quando você vê essa pecha que ficou criada, não tem como mandar um servidor público estatutário ir embora, isso não existe. Basta que o administrador público utilize os meios adequados. Inclusive, na Constituição, artigo 41, ele fala que são 3 formas. O servidor estável ele pode ser retirado do cargo por processo administrativo, processo judicial transitado em julgado, todos os dois têm ampla defesa. Ainda tem uma terceira forma que ele fala, que é com relação à avaliação periódica de desempenho. Está na Constituição. Talvez por uma questão cultural não se faz essa avaliação. Mas, professor, mas na prática, isso funciona? O processo administrativo judicial, sim. Se você pegar o Diário Oficial da União, o Diário Oficial do Estado, do município, você vai ver demissões Todo e demissões. dia você vê a bem do serviço, dezenas de demissões. Agora, por avaliação periódica, eu sinceramente nunca vi. Você já viu, Jorge, na esfera federal? Demissão por... Na esfera federal, não. No Estado, eu vi 2 casos. É muito difícil, é muito raro. Esse é o mais raro, porque esse... Ele avaliação de desempenho. Esse quebra... Porque o que a gente percebe? Enquanto eu estou no estágio probatório, que são os 3 primeiros anos de exercício, regularmente o servidor tem vários critérios que ele é avaliado. Então, de tempo, por exemplo, de 6 em 6 meses, chega para o meu chefe lá para avaliar minha assiduidade, meu comprometimento com o trabalho, minha pontualidade, meu desempenho. Então, durante o estágio probatório, existe essa cultura de realmente avaliar o servidor no seu desempenho. Uma vez que ele adquire estabilidade, acho que é uma questão cultural, pelo menos até onde eu já vivenciei, eu estou com 15 anos de administração pública, eu nunca vi fazer avaliação periódica depois que termina o estágio probatório. É o que o doutor está falando. Os institutos, eles já existem na Constituição, não estou falando nem de lei. Né? Artigo 41 Como da vocês são Constituição professores de direito administrativo, você já tem visto então, vários operadores da área do direito especulando a estabilidade e também o desempenho. Né? Tá? Então, o que muda então? Se tem instituto que já garante isso aí, o que o governo está trazendo aí de novo? De não ter.
Não vai ter Não vai instituto ter. mais. O governo Não vai quer ter fazer é estabilidade. acabar com o instituto da Estabilidade. estabilidade para alguns servidores. Assim, eu acho que tem erros no projeto. O Brasil é muito parece que está numa grande disputa de futebol, né? É contra a favor, acho que a gente tem que analisar o projeto como um todo. Um grande acerto do projeto é acabar com 19 mil cargos em comissão. Isso pouco se fala. É um grande acerto do governo acabar com cargos em comissão. Porque o servidor, via de regra, ele é comprometido com a coisa pública. Tem os desvios? Claro, como em todo lugar tem. Mas o servidor ele é comprometido com a coisa pública. O comissionado, via de regra, ele é comprometido com quem colocou ele lá, para poder, como ele falou aqui, trabalhar. Nos municípios pequenos acontece muito, em se perpetuar. Então acho que um grande acerto é acabar com os cargos de comissão. Uma reforma tem que ter. Quem fala que não é necessário uma reforma administrativa no Brasil hoje, desconhece o problema da máquina pública. Foi necessária a trabalhista, é necessária a previdenciária, a tributária principalmente. Mas acho que tem que ter um debate social. Isso, claro. Quem precisa de estabilidade, quem não precisa de estabilidade. E outra coisa, colocaram todos os servidores no mesmo balaio. Um grande problema é que a política, né, a opinião pública, coloca todos os servidores no mesmo bolo. O que não é verdade. Você tem servidores do Poder Executivo que são os que menos recebem e muitas vezes que têm a carga horária de trabalho muito grande. Um exemplo, o Judiciário tem direito a 60 dias de férias. Se entrar no mérito, igual o PGR defendeu ali, que tem, é mérito dele, da carreira dele. Mas eu acho que tem que ter um debate público, porque os servidores, eles são servidores públicos. Eu posso querer muita coisa, mas será que a sociedade aceita as coisas que eu tenho? Então, eu acho que é um debate público. E aí colocam todos os servidores. O servidor do Executivo, que é o que menos tem benefícios, junto com o servidor do Legislativo, que é o que tem os maiores salários. Isso também é um erro absurdo. Você pega os salários do Legislativo, inclusive nosso presidente Rodrigo Maia tem defendido isso, o cara em 5 anos está no final de carreira com 31 mil reais. Um servidor do Poder Executivo, apesar de falarem disso, no mínimo 20 anos para chegar no final de carreira. Então, assim, é necessário uma reforma, mas é necessário uma reforma consciente, com um debate público e que a sociedade não demonize o servidor. Até porque quem vai sofrer com a precarização dos serviços públicos é a sociedade. Agora eu quero ouvir o doutor Rafael. Pois bem, o colega mencionou muito bem. Nós temos que ter esse cuidado em relação ao servidor público, porque quem vai pagar, quem vai sofrer com a precarização e com a diminuição do Estado ou com a diminuição da quantidade de servidores públicos será o cidadão. Você pode perceber que foi no Nordeste, em Salvador, caiu aquele prédio lá. Por quê? Falta de fiscalização. Porque provavelmente não tem servidor fiscal suficiente para fiscalizar. O efetivo dos bombeiros, né? O efetivo dos bombeiros, o efetivo de fiscais de postura, de edificações nos municípios. Não tem a Defesa Civil, não tem servidor suficiente. Então, às vezes, tem que ter cuidado com essa questão de a máquina inchada, muitos servidores públicos, porque tem muitos locais, muitas carreiras que não tem servidores públicos. Na verdade, tem que fazer uma alocação, né? A gente vê situações em que é muito precário certas atividades e outra que está sobrando. Não, e o importante é acabar com o privilégio. Sim. Né? Colocou aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, dentro da fala do Jorge, daí ele colocou, ou seja, o governo pode privilegiar alguns e outros não, nessa questão de privilégio. O senhor concorda? Não, eu não concordo. Eu acho que o servidor público tem que ser tratado, lógico, de acordo com o princípio da legalidade, da isonomia, tem suas diferenças. Porém, tem que ser tratado igualitariamente. Você tem que acabar com privilégios. Né? O Jorge falou aqui em relação a férias de 60 dias. Além de recesso do judiciário, o magistrado tem férias de 60 dias. Qual outro servidor ou qual outro empregado que tem esse direito? É isso que tem que ser atacado. Você tem que acabar com o auxílio moradia. Né? Ele mora aqui em Goiânia, para que você vai pagar um auxílio moradia? Tem casa própria. Quando ele prestou o concurso para juízo para o Ministério Público, ele sabia que no início da carreira dele, ele ia ir para o interior. Ele não ia ficar na capital. São muitos auxílios que tem. Você tem que acabar com os privilégios, com essas regalias. E a gente estava falando aí sobre o comissionado, né? Você vê, a própria Constituição, ele fala que por lei vai se definir qual vai ser o percentual de comissionados em torno dos funcionários públicos. Isso nunca foi regulamentado. Não tem. Se você pegar alguns estatutos específicos, fala, bem, a Assembleia Legislativa fala que, por exemplo, aqui de Goiás, né, o estatuto dela fala que 50% dos cargos comissionados deverão ser ocupados por agente efetivo. Só que isso não é a regra. O negócio ficou meio solto. A Constituição deixou em aberto para cada ente federativo regulamentar e isso não foi regulamentado. E aí começa a causar aqueles inchaços. E a gente percebe muito isso. Ó.
cria-se muito cargo comissionado, extingue, depois cria de novo, extingue. Você não vê uma estabilidade do governo no que diz respeito a conter os gastos públicos. Hoje, eu me lembro que, por exemplo, você pega em 2009, há 10 anos atrás, o estado de Tocantins mesmo, por ser mais novo, era o único estado que não tinha chegado naquele limite da lei de responsabilidade fiscal de 60%. Hoje até o Tocantins está. Minas Gerais, início do ano, decretou estado de calamidade financeira. Tanto é que teve concurso da PM de Minas, o pessoal estava pronto para ir dia 12 de janeiro, uma semana antes, e falou, não, nós não vamos chamar, porque não tem caixa. Nosso debate está muito bom, mas nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta. Black Friday no Instituto Maranata. Até 70% de desconto nos cursos superiores de curta duração. Isso mesmo, até 70% de desconto nos cursos de curta duração. Chegou a sua hora de conquistar o seu ensino superior em poucos meses. Faça já nosso curso de gestão em segurança pública e privada. Super desconto de 1.400 por apenas R$ 600 à vista. Não perca essa oportunidade. Vem já para o Instituto Maranata. Faça sua matrícula. Promoção válida de 5 a 15 de novembro. Não perca essa oportunidade. Instituto Maranata. www.maranataedu.com.br. Mulheres com curvas maiores também podem vestir as roupas que sempre sonharam. Cada mulher tem seu próprio estilo e sua beleza. Na Mulher Guerreira Fashion, você encontra peças para qualquer ocasião. Do casual ao chique, aqui você encontra novidades a cada 15 dias. Faça uma visita em uma das nossas 2 lojas e desperte a mulher guerreira e ousada que existe em você. Academia Mega Force Fitness desde 1996. Nossa missão é proporcionar aos clientes saúde e bem-estar através da prática de exercícios físicos. Você está assistindo TV Metrópole. E aí, moçada, aí bom e vocês, eu tô aqui na TV Metrópole e vocês ficam ligados também na nossa rede social, no Instagram, @TV Metrópole e no Facebook, TV Metrópole News. Estamos de volta com o Giro em Ação. Agora, professor Jorge, muito se fala de privilégios para o servidor público. Tá? Isso é uma injustiça ou não? E me dê uma diferença aqui entre privilégios e direito. Qual o direito que o servidor público tem e privilégio? Há uma diferença? Tem. Por exemplo, quando você fala de auxílio moradia, eu vejo que é um privilégio, porque ninguém tem isso. Quando você fala em auxílio transporte, eu vejo que é um direito, porque todos os trabalhadores têm esse direito. Então, acho que tem que ser separado o que é privilégio, o que é direito, o que é justo, o que é injusto. Muito se fala também dos valores das remunerações dos servidores públicos. Porque o servidor ganha 5 vezes a mais do que um trabalhador normal. Sim, porque a qualificação do servidor, muitas vezes, é 5 vezes acima da qualificação do funcionário de uma empresa comum. E outra é o patrimônio que o servidor público defende. Não é difícil você pegar um servidor que é fiscal de um contrato de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 50 milhões. Um cara que tem um salário de 5 mil, 6 mil reais. Muito dificilmente você vai pegar um empregado com salário de 1.500 reais que fiscaliza um contrato de 5 milhões. Eu não conheço ninguém. Eu nunca vi uma empresa chegar para um funcionário ganhar 1.500 reais e falar, fiscaliza esse contrato de 5 milhões para mim. Acho que você também nunca deve ter visto. Na União, o servidor ganha 6 mil reais. No município é normal ele fiscalizar um contrato de um alto valor financeiro. E assim, a gente tem que pegar isso. Qual é o dever do servidor público? Zelar pelo erário público.
Para zelar pelo erário público, eu tenho que ter uma remuneração condizente, eu tenho que ter garantias que me protejam contra a pressão, bem como o doutor falou aqui. Quer ver um exemplo? Quando o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, ele entrou na década de 90 em Nova York era um poço de corrupção, um índice de violência absurdo. Primeiro ato do prefeito Rudolph Giuliani, aumentar o salário dos policiais. Por quê? Ele elitiza a polícia, ele melhora a polícia, ele traz os bons quadros para a polícia, ele qualifica. Quando você abaixa o salário, você acha que você vai trazer os nossos melhores universitários? Não, você não vai trazer os nossos melhores. É questão de mérito. Quando você coloca um bom salário, todo mundo fala da Polícia Federal. Não, os servidores federais em geral, mas a Polícia Federal está mais em destaque. Nossa, a Polícia Federal é boa, a Polícia Federal cumpre. Porque o salário da Polícia Federal é condizente com quem ela traz. Ela traz pessoas formadas em universidades federais, formadas em bons quadros, pessoas que têm ideal de nação. Se você oferecer um salário de R$2.000, R$3.000, você não vai trazer essas pessoas, eles vão entrar no mercado privado. E o que eu acho assim também engraçado, choca, é você nivelar por baixo. Nivela, isso é absurdo. Você pegar o servidor e querer que ele ganhe menos por baixo, o pior salário possível, porque o restante... Tinha que melhorar o resto. O resto, claro. E não você pegar o servidor, o salário do servidor, e abaixar. A gente tem que melhorar o resto. Doutor Rafael, eu tive entrevistando aqui um constitucionalista há poucos dias, eu vi a preocupação dele sobre algumas autoridades falando aí de uma nova constituinte, né? E o medo aí de perder os direitos e garantias fundamentais que foram conquistados. E devido também à nossa Constituição ser muito nova. Tá? Já teve aí a reforma da Previdência, tá? Já tem uma paralela no Senado, que também deve votar agora esse dia aí para a Câmara do Deputado. E tem a PEC agora da Pacto Federativo. No Pacto Federativo também já fala até em redução de municípios. Com a redução de municípios, alguns municípios também vão ser afetados. Ou seja, se o município tem ali um gestor, né? ou seja, aquele gestor, aquela área política, tanto da Câmara de Vereadores, que nem da Prefeitura também, vão ser extintos. Com isso, alguns serviços públicos também, não sei se essenciais vão deixar de realizarem ou não. Tá? E agora já tem aí essa proposta do pacto da PEC administrativa. Como operador do direito, como que o senhor vê isso aí? Realmente o governo quer enxugar a máquina ou muitos cidadãos, até servidores públicos em geral, vão ser atingidos, ser afetados e perder alguns direitos conquistados através de décadas? Isso tudo vem em função da mentalidade, da filosofia do governo, principalmente do ministro da Economia, Paulo Guedes, de diminuir a máquina pública, Estado mínimo, tudo isso. Eu não sou partidário do Estado mínimo. Eu acho que o Estado tem que ser necessário. Ele tem que ter o tamanho ideal. Né? Nem máximo, nem mínimo. Ele tem que ser moderado. Né? A questão da nova Constituição, isso surgiu muito agora em função da questão da prisão em segunda instância, que o Supremo derrubou. Então, eu acho um absurdo tremendo falar em nova Constituição, nova Constituinte. Nossa democracia é muito recente ainda. Querendo ou não, é muito recente. Nós ainda estamos engatinhando uma democracia, né? Então, eu acho que não é o momento. Né? O mundo, principalmente a América do Sul, vive uma instabilidade muito grande. Então, nós temos que ter todo esse cuidado, nós temos que ter as garantias, tem que manter a segurança jurídica. Né? Esse pacto federativo, essa PEC federativa em relação à extinção de municípios, também me preocupa. Que tem a questão populacional de 5 mil habitantes. Mas igual, se o serviço público já não está chegando, esse município que tem 5 mil habitantes, imagina você tirar aí ele virar um distrito. E o município que vai pegar isso aí, que vai ter que levar esse serviço público, ele vai ter caixa para isso? Fora o desemprego que vai gerar. Eu acho que, querendo ou não, o Estado ele tem esse papel social. Tem diversos servidores públicos, diversas pessoas que vivem em função do município, do governo ali, seja direto ou indiretamente. Isso provavelmente deve gerar também um desemprego muito grande, isso me preocupa bastante. O professor Tadeu, professor Jorge, vocês que estão aí na área de cursinhos, dão aulas, nesse cenário político atual, no meio dessas reformas, aquelas pessoas que almejam prestar concursos, qual a expectativa que elas têm aí para o ano aí de 2020? Em 2020, até por conta da aprovação de lei orçamentária, tem vários concursos já que estão previstos, principalmente carreiras policiais, você vê, a própria PCDF, né, que deve sair agora,
São 1.800 vagas. Acabou de enviar o projeto de lei aumentando em 31% o salário. Exatamente, para dar uma equiparada. Assim, contextos de área de serviço de Estado, aquilo ali, polícia, saúde, educação, pode continuar estudando, que isso aí não tem como parar. Até porque, como eu falei no primeiro bloco, 1/4 dos servidores públicos da União vão aposentar até 2022. E vai ter que ser, isso aí eu vou ter que repor. A reforma administrativa, a gente percebe que ela não engloba essa questão só do concurso. A questão do concurso, para algumas áreas, é só um item. Então, acho que a ideia é justamente tentar enxugar o Estado, mas é o que o doutor falou, tem que tomar muito cuidado, tem que ser uma coisa moderada, né? Com relação aí, a gente está falando dos direitos fundamentais, provavelmente uma nova Constituição, a gente só não pode esquecer que o Brasil é signatário de centenas de tratados de direitos humanos que garantem uma série de direitos fundamentais. Se o Brasil começar a romper certas coisas, nós vamos ter problema até na esfera internacional. Então, por exemplo, eu vou ter uma nova Constituição, eu vou continuar não podendo ter pena de morte, vou ter que continuar lutando a erradicação de violência contra a mulher, da questão da exploração infantil. Então, assim, tem alguns direitos fundamentais que mesmo que se tiver uma nova Constituição, não tem como romper. O Brasil já assinou aí vários tratados nesse sentido de garantir alguns direitos. O Congresso fala muito em PEC, mas se eles trabalhar junto com o Judiciário para dar mais celeridade ao processo, acredito que resolveria, né? Eu acredito. Acho que resolveria. Acho que tinha que ter algumas mudanças legais, né? Eu já escutei alguns professores falando que o problema não está nem no Código Penal, não está nem na lei nem no Código Penal, nem de processo, o problema está na LEP. Cada um fala que é uma coisa. Na Constituição não está. Foi um processo muito demorado, muita pessoa perdeu a vida para defender a nossa Constituição, acho que não tem que mexer na Constituição. Mas eu acho que uma reforma legal deveria existir, dentro de parâmetros coerentes, como o Márcio falou aqui. Eu acho que o Código Penal tem que ser revisto, o Código de Processo Penal tem que passar por uma reforma. É porque eles são da década de 40 originalmente, foi feito por um Getúlio, pô. Né? Nós estamos terminando o programa, faltam um minuto, 2 minutos, mas eu quero ouvir de vocês, porque é o seguinte, muito vezes na mídia, e até de autoridades, comparando o Brasil, porque lá na Europa funciona isso, nos Estados Unidos funciona, então aqui devia funcionar. Tá? Na visão de vocês, de operador de direito, tá? Não falo só na área criminal, em condenação em segunda instância, tá? É um equívoco comparar o Brasil com a Europa, com os Estados Unidos? Com certeza, é uma questão cultural. O brasileiro ele tem uma cultura própria, um jeito próprio de lidar com certas situações. Não adianta eu querer trazer alguma coisa importada e querer implantar aqui, é até uma questão de cultura. Vou te dar um exemplo de questão cultural que é muito fácil. A gente pega, por exemplo, a lei seca. Quantas vezes alterou o Código de Trânsito brasileiro para aumentando a pena, o pessoal não dirigir embriagado e até hoje dirige. Ou seja, é uma lei que não pegou, é uma questão cultural aqui do Brasil. Tem certos valores para o brasileiro que é meio complicado eu tentar importar. Eu tenho que trabalhar a partir da realidade aqui, como o doutor falou aqui há pouco tempo. Eu posso até importar, se for uma coisa boa que se adapte aqui, às vezes a gente tem que importar. O problema é que só mesmo. se importa. Jorge, vai bem... O problema é que no Brasil só se importa o que não presta, né? Pega o que não deu certo no mundo todo e acha que vai dar certo aqui. Esse é o problema. Doutor? Eu também concordo com meus colegas aqui. Tem que ter esse cuidado com essa importação. Nós temos uma cultura nossa e cada estado tem sua cultura. Né? Os Estados Unidos funciona tudo diferente também, lógico, né? E... Até mesmo o promotor lá parece que é eleito pelo povo, é isso? O promotor, o delegado, tá? É muito diferente a administração pública de lá ou a cultura de estado, diferente dos Estados Unidos, da Europa. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado. Pessoal, está muito bom, mas obrigado. O nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui o Tadeu. Vamos aí. Tá? Jorge. Obrigado. Doutor Rafael. Nós estamos à disposição, subseção da OAB de Aparecida. Sempre à disposição. Agradeço muito a OAB de Aparecida de Goiânia. E a você, nosso telespectador, não esqueça que o programa Gira em Ação vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 da manhã, com reprise às quinta-feira, às 16 horas, e aos sábados, às 19h30. Até o próximo programa e um abraço.